propriedade, porque ela é expert no assunto. Só que a gente podia pensar que era acesso à cultura, acesso à renda também é uma dimensão importante que nós não consideramos de maneira direta, mas a gente pode pensar em termos de cultura, de esporte, de lazer, de várias outras, inclusive, como a professora Carla Bronzo defende, de dimensões que não são tangíveis, não são visíveis, como a capacidade da pessoa de resolver os próprios problemas, a capacidade de agir. Então tem outras, e isso é um motivo para uma outra discussão. Vamos nos ater, então, às 3 dimensões do Travessia. Quando o governo de Minas, então, nos diz que pobreza não é insuficiência de renda, pobreza é uma questão de privação em saúde, educação e padrão de vida, a resposta, então, obrigatoriamente tem que ser múltipla, tem que vir a partir de várias estratégias do governo. E essas estratégias se traduzem nos projetos que compõem o programa. Então, a gente tem o programa Travessia, e 6 projetos que o compõem de forma muito clara, de forma muito direta, vinculados a ele. A gerência do programa é vinculada à Albanita, que eu imagino que todos conheçam também, né? A subsecretária de Projetos Especiais. E o primeiro projeto que o município executa, que o município desenvolve quando ele é contemplado pelo Travessia, e eu vou explicar como é que isso ocorre, é o projeto Porta a Porta. Então, ele é o diagnóstico, é a estratégia de busca ativa para que a gente identifique no município qual é o público que deve ser prioritariamente atendido pelos projetos do programa Travessia. A partir do desenvolvimento do diagnóstico, ele nos gera um resultado que se chama mapa de privações sociais. De posse desse mapa, a gente então planeja as outras ações que esse município vai receber, que são basicamente esses outros 5 projetos. O Travessia Social, que é coordenado pela SEDESE, o Travessia Renda, que é coordenado pela SET, que é a Secretaria de Trabalho e Emprego, o Travessia Educação, que é coordenado pela Secretaria de Educação. Eu estou falando de secretarias estaduais, claro, né? Secretaria de Saúde, que é coordenado pela Travessia Saúde, que é coordenado pela Secretaria de Saúde, e o Banco Travessia, que também é coordenado pela SEDESE. Então, vocês podem ver a importância que esse programa tem para a Secretaria de Desenvolvimento Social e para o governo. Além da gerência do programa estar vinculado à SEDESE, temos também 3 dos 6 projetos vinculados à SEDESE também. Porém, a atuação das outras 3 secretarias que estão aí, Trabalho, Emprego, Educação e Saúde, é fundamental para que a gente consiga reduzir a pobreza multidimensional que nós identificamos e fazer uma estratégia de ação que melhore de fato e de maneira sustentável a vida dos cidadãos nesses municípios que são contemplados pelo programa Travessia. Por uma questão cronológica, uma questão de ordem, vamos começar então falando um pouco mais sobre a estratégia de busca ativa, que é o projeto Porta a Porta, com a Luísa Costa, e depois eu retorno para falar um pouco mais sobre os outros projetos e também sobre as estruturas de gestão, porque vocês vão concordar comigo que desenvolver às vezes um projeto só na Secretaria de Assistência Social no município já é difícil. Né? Então, você tem que correr atrás de um monte de coisa, a gente não entende muito bem das questões de convênio, as questões mais burocráticas, entende muito bem do SUS às vezes, né? Sabe o que tem que ser feito, mas esbarra nas questões que são burocráticas, são de convênio, são de compras. E aí a gente tem uma série de dificuldades até para localizar o público, para mobilizar e tudo mais. Agora, vocês imaginam, dentro do governo do estado acontece da mesma maneira, né? A gente também tem essas dificuldades para executar um projeto sozinho. Agora imagina as dificuldades, a complexidade que vem quando você tem que executar um programa que envolve pelo menos 4 secretarias de Estado de maneira direta. Então, a gente tem que criar estratégias de articulação, de gestão, para fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo, na forma adequada no município. E, repito, o envolvimento da equipe municipal, e principalmente da assistência social, é condição para que os projetos tenham sucesso lá no município. Então, eu vou pedir só um minuto antes da Luísa entrar.
Só para fazer o link, sabe, Tatiana? Porque quando você fala da pobreza multidimensional e você elenca aí no programa Travessia as transversalidades com a outra política pública, com as outras políticas, eu gostaria só chamar a atenção dos cursistas que estão nos polos, porque nós trabalhamos com uma aula que são as provisões dos serviços socioassistenciais, né? Nós trabalhamos com a aula das provisões da proteção social básica, onde nós, inclusive, demos uma sugestão de uma agenda social quando as equipes de referência, na busca ativa, no atendimento a essa família, identificassem as desproteções em várias políticas sociais, elas mapeassem essas desproteções nessa agenda social que nós demos aqui, trabalhamos na aula, inclusive foi a aula que eu e a Tereza, superintendente, trabalhamos, né? Foi trabalhado também nas oficinas, onde tinha uma agenda social com as políticas sociais que têm a transversalidade para a questão do combate à pobreza, né? E aí eu gostaria que na hora que a Luísa fosse falar aqui, iniciasse a fala dela da busca ativa do projeto Porta a Porta, os cursistas pudessem fazer uma analogia com a aula das provisões. Ótimo. Era só isso. Luísa, faz favor. Vem para cá, Luísa. Então, a Luísa é a gerente do projeto Porta a Porta e vai explicar para nós como ele funciona, assim como vai falar um pouco mais sobre o conceito de pobreza que nós adotamos. Bom dia a todos, um prazer imenso retornar aqui ao curso telepresencial depois de alguns anos em que me afastei. Meu nome é Luísa Costa, sou assistente social, empreendedora pública, atualmente gerente do projeto Porta a Porta e tenho aí uma carreira iniciada na Subsecretaria de Assistência Social, então alguns até já tive algum contato, espero que estejam todos aí seguindo os SUAS nos municípios com grande afinco. Quero agradecer, como a Tatiana já disse, aos 70 municípios que estão nesse momento executando o projeto Porta a Porta, que é um grande desafio, a gente vai executá-lo aí no município até o final de setembro, então um abraço a todos, e em especial também aos nossos diretores regionais, que também estão assistindo ao nosso curso, dizer que agradeço imensamente ao apoio que vocês estão nos dando aí na execução do projeto Porta a Porta, que é imprescindível, que é essencial para que a gente consiga executar o projeto de maneira satisfatória. Bom, estamos dizendo, então, sobre o programa Travessia, que utiliza um conceito de pobreza a partir de um recorte multidimensional. A Tatiana já disse, eu vou só prolongar, que temos, né, vários conceitos e várias metodologias de concepção e mensuração de pobreza. Uma das concepções utilizadas é a concepção de recurso monetário, né, onde se define uma linha de base que é o considerado mínimo para que a pessoa tenha uma condição de vida, né, razoável. E nós, no governo de Minas, adotamos um conceito de pobreza a partir de um recorte multidimensional, entendendo que a pobreza, para além da renda, ela se refere a outras privações, a outras situações que são vivenciadas pela população e que acarretam, né, situações de vulnerabilidade e risco, que é, então, a situação de trabalho, né, que é o que a gente trabalha na política de assistência social. Eu vou apresentar o projeto Porta a Porta, que é o projeto que eu gerencio, que é a expectativa, né, que é a realização de busca ativa pelo programa Travessia nos domicílios, para identificação necessariamente dos domicílios em situação de privação social. Então, a gente realiza um diagnóstico social relativo às privações vivenciadas pela população moradoras dos domicílios do programa Travessia, nas dimensões de saúde, educação e padrão de vida. Como a Tatiana disse, a gente define a pobreza a partir dessas 3 dimensões. Trabalhamos, né, com 10 indicadores, que eu vou apresentar para vocês também, entendendo que a pobreza ela pode ser identificada e ela pode ser refletida a partir das privações que a gente vai identificar nesses 10 indicadores. O Porta a Porta, como o próprio nome diz, e a Joanita também disse, é uma estratégia de busca ativa. O próprio nome diz, né? A gente vai de porta em porta, de casa em casa, coletando as informações relacionadas ao índice de pobreza multidimensional que subsidiará as ações do programa Travessia. Bom, o objeto, então, do projeto é a realização de um diagnóstico social baseado
no índice de pobreza multidimensional. Não sei se vocês conhecem o índice de pobreza multidimensional, eu vou dizer sobre ele. E qual que é o objetivo, né? O diagnóstico, ele vai ser considerado para o planejamento das intervenções a serem realizadas pelo Programa Travessia, em cada município beneficiado. O que isso quer dizer? Estamos, então, executando e buscando informações em um diagnóstico social em que a gente vai identificar, né, antes da execução do programa, quais são as maiores privações, em quais regiões do município se apresentam e em qual medida se apresentam as privações relacionadas a esses 10 indicadores. Então, a ideia é, além de identificarmos as privações, a gente ainda vai conseguir mapear todos os domicílios daquele município. Dizendo, inclusive, que a expectativa do projeto é que a gente consiga identificar, inclusive, os domicílios que estão fora da rede de proteção social. A gente vai conseguir, inclusive, identificar o que a gente chama de invisíveis, aquelas pessoas que ainda não estão participando de nenhuma das ações relacionadas às políticas sociais, tanto no âmbito municipal, né? E que a gente consegue, então, inseri-las no âmbito das políticas públicas, como a Joanita própria disse, né, em relação à aula de provisões da proteção social básica, é uma estratégia de busca ativa para que a gente consiga identificá-los, inseri-los nas ações, tanto no âmbito da política de assistência social, quanto no âmbito das políticas públicas executadas no município. Bom, a pobreza multidimensional. O conceito de pobreza multidimensional, ele iniciou a utilização desse conceito, ele foi iniciada pelo governo de Minas a partir de 2011 para a mensuração da pobreza no estado. Então, esse conceito, ele sinaliza, né, ele nos diz que a pobreza ela vai além de insuficiência de renda, que é isso que a gente está dizendo todo o tempo, né, e reafirmando, tanto eu quanto a Tatiana, quanto a Joanita, que o compromisso do governo é que a gente consiga identificar a população mais pobre, né, e que a gente consiga efetuar ações, e que a gente consiga, de fato, desenvolver ações no âmbito do município que tenham impacto, que possuam efeitos sobre a melhoria de qualidade das condições de vida dessa pessoa. Para que a gente consiga efetuar ações e intervenções e que conseguimos superar as situações de privações sociais identificadas pelo projeto Porta a Porta. O índice de pobreza multidimensional é o índice que é utilizado no âmbito do programa Travessia para que a gente consiga, então, identificar situações de privação e para que a gente consiga mensurar, quantificar e qualificar a pobreza nos municípios do programa Travessia. Então, a gente utiliza a mesma metodologia que foi desenvolvida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, para a mensuração da pobreza em todo o mundo. O que isso quer dizer? Gente, a PNUD ela tem atribuição, né, e desenvolve esse índice para que consiga mensurar e comparar a pobreza a partir de diversos países. Então, o PNUD utiliza-se de dados secundários e mensura e compara a pobreza multidimensional em diferentes 109 países. No projeto Porta a Porta, no programa Travessia, a decisão é de que a aferição do IPM ela será realizada por meio de dados primários. O que isso quer dizer, gente? Que os dados primários iremos, de casa em casa, de porta em porta, efetuar, né, a aplicação de um formulário específico previamente à execução do programa Travessia. Então, a gente tem dados que são muito próximos às intervenções, a gente não tem aí um déficit temporal, né, que possa ter alterado a situação de vulnerabilidade e privação social vivenciada em um domicílio e que vai antevir a intervenção do programa dos demais projetos que a Tatiana apresentou para vocês no início da nossa fala. Bom, além disso, a gente diz sempre que é uma estratégia e uma experiência inédita e inovadora. Minas Gerais foi o primeiro estado subnacional a utilizar a experiência de mensuração do índice de pobreza multidimensional a partir de dados primários. Então, é considerado uma experiência inovadora, até mesmo porque, né, pela sua diretriz. O índice, ele foi produto de uma pesquisa que foi desenvolvido pela Universidade de Oxford, e é isso, né? Ele foi desenvolvido inicialmente por uma universidade em nível de pesquisa, adotado e utilizado
pela PNUD para realizar estudos comparativos entre os países, entre diversos países espalhados aí no mundo. O índice utiliza-se, né, para o cálculo do índice, 10 indicadores que avalia se o domicílio possui ou não privações sociais em 3 dimensões. O que isso quer dizer? Dividimos os 10 indicadores em 3 dimensões que são educação, saúde e padrão de vida. É como a Tatiana disse no início, né? A pobreza ela pode ser mais do que isso. Outros conceitos utilizam outras variáveis e outras dimensões para a mensuração da pobreza, mas a decisão é que iremos aferir privações sociais severas e múltiplas no âmbito dessas 3 dimensões para que possam executar as ações do programa Travessia. Bom, aqui em termos de cálculo, para apresentar para vocês, a gente disse sempre, né? Utilizamos uma concepção de pobreza multidimensional. Em termos práticos, matemáticos, posso dizer, o que vai ser considerada uma família ou um domicílio em situação de pobreza multidimensional? Eu vou mostrar para vocês que cada um dos indicadores em que trabalhamos, ele possui um peso em um índice. E esse peso ele é somado e sobreposto a partir das privações que são apresentadas naquele domicílio e ele será considerado multidimensionalmente pobre, portanto, alvo de intervenção, se houver privação em pelo menos 33,33% dos indicadores. Não vou entrar muito nisso, quando vocês verem o quadro da divisão dos indicadores, vocês vão entender como é que isso funciona efetivamente. Bom, o IPM, ele então, que é o grande ganho, gente, que eu considero assim, o grande pulo, o grande salto do programa Travessia em relação à concepção de pobreza, é que a gente não só calcula e identifica a quantidade de domicílios considerados pobres em cada município, mas a gente também consegue qualificar a pobreza, posso assim dizer. O que isso quer dizer? Que além de sabermos quantos são os domicílios pobres, a gente consegue saber que pobreza é essa. Essa pobreza, ela está identificada aí a partir da educação, da saúde, do padrão de vida. A gente consegue, então, qualificar as situações de privação que são vivenciadas no âmbito dos domicílios multidimensionalmente pobres e conseguimos realizar ações e intervenções muito mais diretas e eficazes, uma vez que a gente consegue trabalhar, né, as situações de privações sociais múltiplas no âmbito de atuação do programa Travessia. Bom, aí é isso que eu estava dizendo, em relação ao cálculo, né, do indicador, ao peso de cada um dos indicadores, nós trabalhamos com 3 dimensões. Na tela, vocês estão vendo que estão apresentadas aí 2 dimensões, educação e saúde. Cada uma das dimensões possui em sua concepção 2 indicadores. Cada um desses indicadores possui um peso de 16,7%. Trabalhamos com 10 indicadores a partir de 3 dimensões, portanto, cada dimensão tem um peso aí de 33%, dividindo-se o peso da dimensão pelo número de indicadores, a gente chega ao peso do indicador. Portanto, os 33% possíveis de privação no âmbito da educação são divididos nos 2 indicadores de anos de estudos e matrícula das crianças, portanto, cada um dos indicadores adquire um peso de 16,7%. Mas o que a gente vai considerar como privação? Como que a gente vai buscar as situações de privação? Quando a gente fala de anos de estudos, a gente quer identificar se existe naquele domicílio pelo menos um membro com mais de 15 anos de idade, ali não está escrito, viu? Até peço desculpas, mas pelo menos um membro com mais de 15 anos de idade que não completou pelo menos 5 anos de estudos. Então, a gente quer saber, naquele domicílio existe pelo menos uma pessoa que tenha idade superior a 15 anos e que não estudou pelo menos as 5 séries iniciais? Se houver, aquele município apresenta uma privação nesse indicador e, portanto, possui aí um peso de 16,7%. O indicador de matrícula das crianças, a gente quer saber se existe naquele domicílio pelo menos uma criança em idade escolar, né, considerando aí de 6 a 14 anos, que não está frequentando a escola.
nos domicílios em que a gente achar essas crianças em idade escolar que não estão frequentando a escola, é adquirido, então, peso de 16,7%. Na dimensão de saúde, a gente trabalha com indicadores de mortalidade e nutrição. Mortalidade, a gente quer identificar se existe pelo menos uma criança que morreu nos últimos 5 anos com idade de 0 a 5 anos, e no indicador de nutrição, se existe pelo menos um adulto ou uma criança desnutrida naquele domicílio, portanto, alvo de intervenção. Os indicadores de padrão de vida, eles são mais ampliados, a gente trabalha com 6 indicadores que são relacionados, né, a bens e acessos, por exemplo, acesso à água potável, se existe um sanitário adequado no domicílio, se o piso é adequado, qual é o combustível para o cozinhar utilizado, e quais bens possuem naquele domicílio. O sanitário a gente vai identificar, então, que haverá privação se a estrutura sanitária não for adequada. O que isso quer dizer? A estrutura sanitária não é adequada quando não tivermos pelo menos pia ou vaso ou chuveiro, ou seja, a adequabilidade do sanitário no âmbito do IPM ele é calculada a partir da presença, né, desses 3 itens, ou se não possui essa estrutura adequada, né, falta um ou mais desses 3 itens, ou se é compartilhada com outros domicílios. O acesso à água potável, a gente busca informações sobre a falta de acesso ou um acesso distante. Nesse caso, né, a concepção utiliza-se que o acesso ele é verificado aí como inadequado se a pessoa tiver que caminhar mais do que 30 minutos a pé de casa para ter acesso à água potável. O piso, né, não possui revestimento de cerâmica, cimento ou madeira. O combustível para cozinhar é quando não possui fogão a gás, haverá privação, ou seja, é considerado como combustível para cozinhar adequado o gás. E bens domésticos, se não possui carro ou trator e não tem mais de um dos itens que são rádio, TV, televisão, bicicleta ou moto. A gente utiliza para isso, né, um formulário específico, vou até apresentar, ele ficou pequenininho, mas a gente utiliza para a coleta desses dados esse formulário, que é um formulário específico, em que vamos aferir os 10 indicadores que eu apresentei trabalhados com vocês. Vou mostrar, claro, como é que é a estrutura de execução do projeto, né, em termos práticos, mas ele só para ilustrar e muito brevemente mostrar para vocês o que a gente considera como uma grande conquista a partir da utilização da concepção de pobreza multidimensional, que é esse quadro que faz uma comparação, né, uma simulação de comparação de pobreza multidimensional em dois municípios. Considerando ali 5 domicílios, né, de A a E, e qual foi o somatório de privações sociais que foram identificadas. Para que o domicílio seja considerado multidimensionalmente pobre, né, em termos práticos ao cálculo, a gente só considera os que possuem privação igual ou superior a 30%. Portanto, no município 1, a gente tem aí 4 domicílios que apresentam situação de pobreza multidimensional, e no município 2 a gente possui 2 domicílios que apresentam situação de pobreza multidimensional. O que eu quero mostrar e chamar a atenção de vocês em relação a isso é que no município 1 a gente tem quantitativamente um número maior de domicílios em situação de pobreza, se a gente estiver falando apenas de quantificar domicílios pobres. Entretanto, quando a gente vai avaliar, né, o somatório de privações e a sobreposição de privações e a necessidade de intervenção, a gente verifica que os domicílios do domicílio 2 apresentam muito mais privações, a pobreza deles é muito mais severa do que do município 1. Portanto, ao fazermos o cálculo, que quer dizer, né, a quantidade vezes a qualidade da pobreza, a gente identifica que o índice de pobreza multidimensional do município 2 é maior do que o do município 1. Então, o IPM do município 1 é 25,6. Já o IPM do município 2 é 28. Ainda que tenhamos nesse município metade dos domicílios pobres. Ok? Aqui é o formulário
que vocês viram. Aqui, muito brevemente, gente, as etapas de execução do projeto porta a porta, agora em termos práticos, passando aí pela parte teórica de como fazemos o cálculo do índice. Vamos, então, falar de termos práticos. Eu disse que a gente vai de porta em porta coletar as informações desse formulário que eu apresentei para vocês. Esse formulário é aplicado de porta em porta em todos os domicílios daquele município do programa Travessia. Mas como que a gente executa isso em termos práticos? Bom, as etapas de execução do projeto, ela é dividida, então, aí em 8 etapas, se eu não estiver enganada ali. A primeira etapa é a seleção dos municípios. A Tatiana vai falar um pouco disso com maior profundidade, mas a seleção dos municípios, ela é baseada a partir, né, do índice de desenvolvimento humano, ou seja, os municípios que apresentam menor desenvolvimento são priorizados no âmbito de atuação do programa Travessia, e os municípios de menor população, ou seja, os municípios que possuem população inferior a 20 mil habitantes. A seleção, ela não é feita pelo projeto, a Tatiana também irá apresentar em breve. A seleção é feita por um comitê específico, um comitê que gerencia, né, essa seleção e que, além de outras atribuições, se responsabiliza pela seleção dos municípios que serão participantes do programa Travessia, que, portanto, iniciarão como a primeira etapa do programa o projeto Porta a Porta. A gente passa aí para uma segunda etapa, que é a seleção dos articuladores sociais. O que isso quer dizer, gente? A gente trabalha com 2 atores principais no âmbito do município que nos auxiliam e que colaboram para a execução do projeto. O primeiro são os articuladores sociais. Os articuladores sociais, eles são os responsáveis pela coordenação e execução do projeto no âmbito do Travessia. Eles são os coordenadores e multiplicadores da metodologia que vai ser a eles repassadas em uma capacitação específica em Belo Horizonte. Eles retornam ao município e trabalham como multiplicadores do conhecimento adquirido e como coordenadores da execução do projeto. Dividimos o município, né, em áreas. Eu vou mostrar isso para vocês à frente, não vou entrar muito em detalhes. Fazemos a capacitação dos articuladores sociais em âmbito central, chamamos os articuladores sociais que foram identificados e que foram apontados pelos prefeitos como, a partir de um perfil específico, como as pessoas que seriam responsáveis pela execução do projeto. Eles vêm a Belo Horizonte, se capacitam na metodologia de execução do projeto, retornam aos municípios e se responsabilizam pela seleção dos visitadores sociais. O que são os visitadores sociais? São as pessoas que irão de casa em casa, de porta em porta, fazendo a aplicação dos formulários, fazem a capacitação desses visitadores. Como eu disse, os articuladores, eles adquirem o papel de multiplicadores do conhecimento adquirido, então eles se responsabilizam pela capacitação desses profissionais que aplicarão os formulários. Subsequentemente, fazemos a aplicação dos formulários, digitação dos mesmos, que acontecem em âmbito municipal, e elaboração do produto do projeto, né, que é o diagnóstico social, em que o produto denominamos de mapa de privações sociais. Os atores sociais envolvidos, né, na execução do projeto Porta a Porta, em nível estratégico, é a equipe gerencial da secretaria, né, que seria o secretário, e os subsecretários e superintendências. Em níveis táticos, é a gerência do projeto e técnicos. E em nível operacional, são os profissionais aí, tanto da prefeitura quanto os articuladores, visitadores. E nós também, que a Tatiana até disse, e agradecer aos municípios em que ela esteve, a gente acompanha, apoia e assessora a execução do projeto, para que a gente consiga chegar ao nosso objetivo, que é mapear os domicílios. Portanto, o último ator social envolvido são os domicílios existentes no âmbito dos municípios do programa Travessia. Bom, os articuladores sociais, eu já disse, vou dizer, né, brevemente, que eles são responsáveis pela divulgação do projeto, né, no âmbito do município. Claro, né, gente, nós estamos falando de um projeto que vai de casa em casa, que vai de porta em porta. Então, não é qualquer um, né, que você vai chegar, bater a porta e que vai querer responder, independente do que seja. Então, o articulador social, ele adquire esse papel. Olha, precisamos divulgar, demonstrar no município o que é o projeto.
o que se pretende o projeto para que quando os visitadores sociais cheguem para coletar os dados, né, além de, obviamente, uma abordagem que eles são preparados a fazerem para a aplicação do questionário, para que então as pessoas já conheçam e saibam o que está chegando ali no município. Eles são responsáveis pela monitoração da buscativa, né, que vai ser realizada pelos visitadores sociais, e por multiplicar a metodologia, como eu disse, né, eles são multiplicadores da metodologia que foi apresentada a eles em nível central. Os visitadores são os profissionais que se responsabilizam pela realização efetiva da buscativa, ou seja, eles quem vão, né, de porta em porta, fazer a coleta dos dados, e são eles que fazem a intermediação, né, entre a qualidade e a quantidade das informações, né? Eles são responsáveis, então, pelos domicílios que são visitados e são responsáveis pela qualidade daquela informação que foi coletada, uma vez que aquela informação coletada subsidiará intervenções no âmbito das políticas públicas municipais e estaduais no âmbito de travessia. Bom, ali é só um slide que a gente demonstra, assim, em linhas gerais, como que operacionalmente a gente executa o projeto, né? Foi isso que eu disse. O primeiro passo é a capacitação. Então, o que a gente faz? Os municípios, eles indicam os articuladores, como eu disse. A equipe do Programa Travessia faz a capacitação dos articuladores, que são os responsáveis pela condução do porta a porta em âmbito municipal. O articulador retorna ao município, multiplica o conteúdo que foi aprendido aqui para os visitadores sociais após a seleção dos mesmos, né? O município ainda divide, como eu disse anteriormente, o território em áreas, para que a gente tenha condições de mapear todo o município, uma vez que as políticas públicas elas devem chegar a todo o território municipal. Portanto, idealmente, teremos que mapear todos os domicílios encontrados naquele município. A segunda etapa são as visitas domiciliares, né? Os visitadores eles são, então, distribuídos pelas áreas, né, e regiões em que foram definidas, e eles ficam responsáveis aí pela cobertura de todos os domicílios daquele município. O mapa de privações é a terceira etapa da execução do projeto, que eu também já adiantei, que é o produto do porta a porta, que é o resultado daquele diagnóstico social, onde a gente apresenta o que foi encontrado naquele município, o que, portanto, devem ser as prioridades de intervenção no âmbito do programa Travessia. Aqui, gente, muito brevemente,